venham beijar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Bom dia a todos, bom dia, Belinha. Espero que Bom todos dia. estejam bem. Mais uma manhã na presença do Senhor e mais uma oportunidade que Deus nos está dando de conhecê-lo mais e mais, de adorar. Obrigada pela sua presença, Belinha. Que Deus a use fortemente neste dia para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar para começar? Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo e santo és tu, Senhor. Obrigada, Pai querido, por mais um dia, por mais uma oportunidade, que possamos fazer jus à vida que nos dá, Senhor. Que possamos usá-la de forma que te agrade, Senhor. Queremos resplandecer a tua glória nessa terra. E é por isso que temos vindo aqui dia após dia, nos reunindo, Senhor. Porque queremos te servir em espírito e em verdade. Revela-nos, Senhor. Revela-nos tudo aquilo que o Senhor quer que aprendamos, quer que façamos, Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas falhas. Perdoa a nossa condição espiritual, que muitas vezes estamos adormecidos e cegos, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos te ouvir, mas que, além disso, possamos te obedecer, Pai. Não há nada que façamos que possa pagar a dívida tão alta do teu sangue, do sangue do teu filho, Pai. Portanto, derrama sobre nós, Paizinho, o teu Santo Espírito neste momento, em especial na Belinha, Pai, para que ela possa ser usada fortemente por ti neste momento e nos dizer tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Que
possamos estar abertos receptivos à tua mensagem, Pai, seja qual for, porque desejamos te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Bom E dia. podemos dar início? Vamos dar início então. Sim. Muito bem. A Lígia, claro que não se apercebeu, mas na oração dela ela falou revela-nos, não é? E falou da questão da obediência. E a mensagem de hoje, que é a terceira de uma série de 7, ela tem por título A Revelação de Deus e a maneira como nós reagimos a essa revelação. E vai ser bem interessante. Os irmãos estejam atentos. Então, nós sabemos que Deus se revela de algumas maneiras, através da natureza, através de Jesus Cristo e através da Bíblia, ou seja, da revelação, a Bíblia, Espírito, Profecia. Sabemos que Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito bem. Em princípio, Deus não fica lidando com profecias particulares. A Bíblia tem algumas, mas muito pouquinhas. Agora, o que a Bíblia está cheia é de profecias ou revelações, não é? Que tenham que ver com um povo, com uma nação. E aí sim, aí temos bastantes. Vamos abrir em 2 de Crônicas, capítulo 20. Nós conhecemos a história, isto trata-se da história do rei Josafá, e o rei Josafá ia para uma guerra, tinha sido avisado que os inimigos vinham contra ele. E o que é que diz o versículo 20 do capítulo 20 de 2 de Crônicas? Diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Então, como eu disse há pouco, ele ia realmente para uma guerra e ficando com muito medo, porque ele ouviu dizer que os inimigos que vinham contra ele eram muitos, ficando com muito medo, Deus levanta, suscita, não é, um profeta, e este vai levar uma mensagem de ânimo, ou seja, houve uma revelação feita a Josafá, uma mensagem de ânimo que se encontra nos versículos 14 a 17. Eu pedi à Lígia, que é a única que tem a janelinha aberta, que lesse, por favor, os versículos 14 a 17. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versículo 14 a 17. Eu vou pedir a outra pessoa que esteja com a Bíblia aberta, porque eu estou sem ela aqui. Estou só no computador. Tá? Ok, não sei se alguém está disponível para ler. Eu posso ler, Lígia. Amém, amém, obrigada. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes o encontro, porque o Senhor será convosco. Muito obrigada, irmã. E é aí depois que Deus refere o versículo 20, não é? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos ou prósperos. Bom, há uma corrente de pregação hoje que ensina que prosperidade é ter o quê? É ter dinheiro, não é? É ter bens, é ter posses, mas posses financeiras. Mas a Bíblia, quando fala de prosperidade, não é necessariamente ter dinheiro. A Bíblia fala de prosperidade em todos os aspectos da vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um homem próspero. Sim, bastante próspero, mas espiritualmente, não é verdade? Espiritualmente, podemos dizer que ele era tão próspero que até o lenço que saía do corpo dele curava as pessoas. Sabiam disto? Isso encontra-se em Atos dos Apóstolos. Eu não queria ler muitos textos, porque a mensagem é um bocadinho extensa, mas podemos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Eu vou ler os versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Impressionante. Isto, digam-me, não é ser uma pessoa próspera? Impressionante. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. E eu acredito, honestamente, eu acredito que no futuro isto também irá acontecer com muita frequência. Portanto, para o mundo, prosperidade é uma coisa, para Deus é outra. E como nós já vimos em 2 de Crônicas 20:20, se nós crermos em Deus, no Deus de amor, nós estaremos seguros. Ele ama tanto que deu o seu filho. E em 2 de Pedro, não vamos ler os textos todos para poupar tempo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 a 21, diz-nos que, e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva surge em vossos corações. Quer dizer, eu disse que não ia ler, mas já estou a citar de cor, não é? Mas diz-nos que então a mensagem profética é como uma luz para alumiar e nós faríamos bem em estar atentos. Portanto, o profeta não fala de si mesmo, diz nesses versículos. Ele fala da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Como é que nós conhecemos, já agora falando de profetas, como é que nós conhecemos se o profeta é ou não verdadeiro? Bom, existem 4 condições. Primeiro, a profecia que esse profeta fez, ela tem que se cumprir. E encontramos isso em Deuteronômio 18:22. Segundo, o profeta, além da profecia ter que se cumprir, ele segue a Bíblia e segue a Deus. E encontramos isso em Deuteronômio 13, versículo 1 a 5. E isto porquê? Porque Satanás também tem profetas. E eles também fazem profecias. E elas também se cumprem. Portanto, não é só a profecia que se cumpre, que define um profeta verdadeiro. Isto é importante, irmãos, porque no futuro no futuro muito próximo, nós vamos ser confrontados com esta situação. Mas o profeta também, como eu disse, segue Deus e segue o que está na Bíblia. Não vai contra.
Então nós temos aquela passagem célebre de Isaías 8:20 que diz à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo o que está escrito, não verão a alva. Terceiro, o profeta de Deus, ele fala, sim, a profecia se cumpre, certo? Ele anda dentro dos princípios da Bíblia e nunca ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. E quarto, um profeta verdadeiro é conhecido pelos seus frutos. E nós encontramos isso em Mateus capítulo 7, versículo 20 a 23. Nos dias de hoje, esta passagem é curiosa, porque o que mais se vê por aí são profetas que fazem milagres, não é? Profetas que curam, que profetizam, que expulsam demónios. E essa passagem de Mateus 7 diz, em teu nome, não fizemos isto, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. Portanto, eles fizeram efetivamente muitas coisas, mas o que é que Deus lhes diz? Não é? Se não fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus, não vos conheço, não vos conheço. Muitos dizem que na igreja adventista isso não acontece, esses milagres, e graças a Deus que isso não acontece, irmãos, porque isso é o show de Satanás. E nós na igreja não fazemos show para Satanás, nem show de Satanás. Então, se isso acontecesse numa das nossas igrejas, se houvesse alguém possuído, o que é que o pastor faria? Certamente que iria levar a pessoa lá para dentro, oraria por ela, não é? Pelos méritos de Cristo, para que Jesus Cristo repreendesse o demónio e o expulsasse. Mas, em Mateus capítulo 7, Jesus dá o recado do que é o verdadeiro profeta, aquele que dá fruto, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito bem, e qual é a vontade do Pai? É o que está na Bíblia, não é? Por isso, não se iludam com milagres, irmãos, não se iludam com milagres. O verdadeiro profeta, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, segundo diz João, na segunda carta de João, versículo 7. Ele confessa que Jesus veio em carne, ele confessa que Jesus é divino, ele confessa que Jesus é humano, ele confessa que Jesus é homem, ele confessa que Jesus é Deus. Há uma igreja por aí que não passa no teste, porque ela ensina que Jesus foi criado por Deus. E a Bíblia toda vem dizendo uma coisa, que Jesus é Deus. 1 de João 4, 1 a 3. Vamos ler 1 de João 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler estes 3 primeiros, 1 a 3. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Você pode perguntar, mas no fim dos tempos ainda haveria profetas de Deus? Claro, senão Deus não dizia aqui para nós provarmos os espíritos. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se não houvesse mais profetas, ou melhor, se Deus não fosse levantar mais profetas, ele não diria isto. Ele iria dizer o quê? Teria dito assim, filhinhos, não deis crédito a nenhum espírito. Mas não, ele diz, provai se os espíritos vêm, se é o Espírito de Deus. Portanto, é porque há falsos. Se há falsos profetas, é porque também vai haver profetas verdadeiros. E então nós precisamos ter isso em atenção. João é o último profeta da Bíblia. E há quem pense que João
Com João acabou a profecia, o dom profético, mas João diz-nos aqui que não acabou, mas que haveria ainda verdadeiros profetas no meio dos falsos profetas. E nós temos que saber provar isso. No versículo 2 e 3, João só escreveu para provar, já reparamos, que Jesus veio em carne. O que quer dizer que se ele veio em carne, é porque antes dele vir, ele já existia. Portanto, isto deita por terra a ideia de que ele foi criado por Deus. Mas nós precisamos realmente de acreditar naquilo que está escrito. E em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz-nos para crermos no que a Bíblia diz e não irmos mais além do que isso. Quando Deus se revela, existem 3 maneiras de o ser humano responder. Então já vimos aqui que Deus se revela através da Bíblia, não é verdade? E do Espírito de profecia. E, como estávamos a ver, existem verdadeiros profetas, já identificamos como é que são os verdadeiros profetas, como é que eles fazem. Portanto, eles fazem uma profecia que se cumpre, eles estão de acordo com a Bíblia do Espírito de profecia, eles não desviam as pessoas do que está escrito, e portanto, agora vamos ver como é que o ser humano responde a essa revelação. E agora aqui entramos um pouquinho mais dentro da mensagem. A pessoa pode aceitar e obedecer, a pessoa pode rejeitar e não obedecer, e a pessoa pode aceitar e não obedecer, que é a mesma coisa que rejeitar e não obedecer. Pronto. E Satanás está nesta, ou seja, ele aceita, não é? Satanás está nesta categoria, porque ele aceita, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade, ele não duvida da revelação de Deus, Satanás não duvida da revelação de Deus, porque Deus fala e Satanás sabe que é verdade, só que ele não obedece. Irmãos, reflitam sobre isto. Satanás, ele aceita a revelação. Ele crê que é verdade. Ele sabe que quando Deus fala, ele está falando a verdade. E quando Deus revela alguma coisa, ele sabe que Deus vai cumprir. Mas ele não obedece. Fiquem com isto na vossa mente. Alguns seres humanos estão no mesmo nível de Satanás. Eles aceitam, eles creem na Bíblia, são chamados os cristãos, eles creem na Bíblia, dizem que aceitam tudo o que Deus diz, que creem em Jesus Cristo, que creem nas profecias, creem naquilo que Deus falou, mas não obedecem. Eles dizem que obedecer a tudo que é radicalismo, é fundamentalismo, é extremismo. Mas, meus irmãos, prestem atenção, porque neste estudo, a partir de agora, o estudo vai ser um divisor de águas. Eu não sei em qual destas 3 categorias é que os irmãos se encontram, mas é numa delas, garantidamente é numa delas. Se os irmãos vieram aqui para aprender e concordam com tudo, mas não estão dispostos a obedecer, meus irmãos, então eu peço desculpa, mas é melhor não perderem tempo. Agora, se os irmãos aceitam as revelações de Deus e querem verdadeiramente obedecer a tudo aquilo que Deus diz,
Então os irmãos fiquem, por favor. Eu faço uma pergunta. Noé era um homem salvo ou não? Sim, a Bíblia diz que ele era justo. A Bíblia, o próprio Deus disse que ele era justo. Então, se ele era salvo, por que é que ele construiu a arca? Se ele já era salvo, se ele era justo aos olhos de Deus, por que é que ele construiu a arca? Para proteção. Proteção dele e da sua família e de todos aqueles que quisessem nela entrar. Naquele tempo, num tempo em que nunca tinha chovido, nem sequer a ciência previa que isso fosse acontecer. Querem coisa mais radical do que construir uma arca daquela envergadura? Quando Noé pôs a primeira tábua, digam-me, a arca estava perfeita? Estava. A arca estava perfeita naquele nível. Naquele nível. Quando ele pôs a segunda, estava perfeita? Estava perfeita. Na terceira, na quarta, enfim. Nós sabemos que a construção, ela estava inacabada, mas estava perfeita a cada estágio, não é verdade? Então nós podemos ser incompletos, neste momento estar incompletos, mas perfeitos aos olhos de Deus. Nasce um bebê, a minha neta nasceu a outra semana. Irmãos, ela é linda, ela é linda, ela é perfeita, mas ela não tem dentes. Como é que ela é perfeita? Ela faz xixi na fralda, ela não fala nada. Como é que ela é perfeita? Ela é perfeita no seu estágio, percebem? Ela é incompleta, mas ela é perfeita. Os irmãos entendem o que é que eu quero dizer com isto? Nós também. Nós estamos imperfeitos, mas nós podemos, aliás, estamos incompletos, mas podemos estar perfeitos aos olhos de Deus. Se não for assim, não só nós seremos, se nós não obedecermos à revelação, nós seremos incompletos e imperfeitos. Isto é muito importante. Vejam o que é que uma revelação faz na vida de uma pessoa que aceita e obedece. Vamos ver agora alguns exemplos positivos e depois iremos ver alguns exemplos negativos. Por exemplo, Raabe. Ela ouviu uma revelação ou não? Lembram-se quem era Raabe? Aquela mulher prostituta de Jericó. Ela ouviu a revelação de que o muro da cidade iria cair. Ela não entendia como nem porquê que isso ia acontecer. Mas ela, em função da revelação, o que é que ela fez? Obedeceu. Ela obedeceu e pôs um cordão na janela. Lembram-se? Resultado. Raabe salvou-se a ela mesma e a toda a sua família. Isto é importante. Josué, ele recebeu uma revelação. E qual era a revelação que Deus lhe deu? Era de cercar a cidade uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia cercaria a cidade 7 vezes. E deveriam gritar. Isto era um disparate, irmãos. Era uma aberração, uma loucura aos olhos de muita gente, não é? Mas Josué aceitou a revelação e não é só o aceitar intelectualmente, e obedeceu. E o que é que aconteceu? O muro caiu e eles foram protegidos dos inimigos. Terceiro exemplo, os discípulos. Eles tiveram uma revelação de Jesus. Jesus tinha-lhes dito, tinha-lhes revelado que quando Jerusalém estivesse cercada,
era sinal para eles saírem de lá. Eles ouviram a revelação, eles aceitaram a revelação. E não só aceitaram, obedeceram. Resultado, nenhum deles morreu no cerco de Jerusalém. Estão a ver aqui o que é aceitar a revelação e obedecer? Um outro exemplo, Josafá, falámos há pouco. A revelação que ele teve através do profeta é que ele não precisava fazer nada naquela batalha, absolutamente nada. Ele aceitou, ele creu e obedeceu. E uma vez que ele não tinha que fazer nada, não tinha que se preocupar com os soldados, a única coisa que Deus lhe mandou fazer foi louvar a Deus pela vitória que ele ainda não tinha tido. E ele louvou a Deus. E quando Josafá olhou para o vale, os inimigos estavam todos mortos, porque ele aceitou a revelação e obedeceu. Isto significa o quê, irmãos? Que quando Deus revela a sua vontade, ou melhor, ainda que nós não entendamos, nem até concordemos, e usemos a nossa famosa inteligência racional para questionar, o melhor que nós temos a fazer é obedecer. Já vimos há pouco 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz que a palavra, temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos. Ou seja, a qual bem fazeis em obedecer, como uma luz que alumia em lugar escuro. Agora vamos ver alguns exemplos negativos. O povo do dilúvio. Eles receberam a revelação de que vinha um dilúvio ou não? Receberam. Mas o que é que eles fizeram? Obedeceram? Não. Eles acharam que Noé estava maluco. Outro exemplo, o povo de Sodoma e Gomorra. Eles foram avisados? Os anjos mandaram eles sair dali. E o que é que aconteceu? Nós sabemos o resultado, foram destruídos com fogo e enxofre. Os reis de Israel, irmãos, os reis de Israel foram avisados vezes sem conta pelos profetas que lhes levaram uma revelação. Temos, por exemplo, o caso de Acabe, não é? Por exemplo, o rei Acabe. Ele recebeu várias vezes a revelação. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. E o que é que eles fizeram? Não fizeram. E nós sabemos o resultado. Muitas vezes eles foram infelizmente levados em cativeiro para a Assíria, eles foram levados em cativeiro para a Babilónia, eles foram levados em cativeiro para Roma, foram muitos destruídos. Enfim, um outro exemplo, antes de entrarem na terra de Canaã, Deus tinha-lhes dado uma revelação. A revelação era que eles iriam entrar em Canaã. E eles mandaram 12 espias. E Deus revelou-lhes, mais uma vez, que eles iriam conquistar aquele povo. Eles receberam a revelação. E 10, dentre os 12, o que é que fizeram? Obedeceram? Não, só houve 2, Josué e Caleb, que queriam obedecer, mas quase foram apedrejados se Deus não interviesse. Um outro exemplo, o povo de Jerusalém, quando os exércitos de Roma cercaram a cidade, os judeus que tinham recebido a revelação de Deus não creram nela. E diziam que nada lhes ia acontecer porque eles tinham o Deus verdadeiro, eles eram o povo. Irmãos, o historiador Flávio Josefo diz que as escadarias de Jerusalém eram como cascatas de sangue de tantos judeus que foram mortos. Quando Deus revela alguma coisa, é porque Ele é muito importante.
e Ele quer que o seu povo obedeça, siga, porque é o melhor para nós, para a nossa proteção, para a nossa saúde e para a nossa felicidade. Mas a escolha em obedecer ou não obedecer é de cada um de nós. Quando Deus se revela com uma mensagem, o que é que Ele espera? Espera que ela seja ouvida e atendida. E Deus atua na vida dos seus apenas de uma maneira. Deus se revela. Ele espera de nós duas coisas, irmãos. Deus, quando Ele se revela, Ele espera de nós duas coisas. Fé, que nós acreditemos, e prática. E o resultado nós vamos ver. Deus, para a última geração, para a geração de Laodiceia, Deus também levantou um profeta. Deus deu o dom profético a alguém. E ele tem dois objetivos com o dom profético. Primeiro, proteger o povo de Deus, não é? Proteger, abençoar o povo de Deus. E segundo, salvar os ímpios. Porque os ímpios percebem que o povo de Deus é guiado por alguém. Vão perceber, se o povo de Deus obedecer, os ímpios vão perceber, mas como é que vocês estão a fugir ao normal curso das coisas? E nós aí podemos dizer, porque Deus nos deu uma revelação, porque Deus enviou um profeta, e nós obedecemos àquilo que o Senhor revelou através desse profeta. Os irmãos estão a ver onde é que nós estamos a querer chegar. Digam-me uma coisa, Deus não podia ter trasladado Noé e a sua família para o céu, mas não o fez. O que é que Deus fez? Disse a Noé para construir uma arca. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus deu a revelação, mas a obediência em resultado da revelação que Noé recebeu foi uma pregação, foi um testemunho para os ímpios. Percebem? Diz-nos, reparem o que é que diz o Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, na página 56.3, diz assim: ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para ver. Então, era ou não era um verdadeiro testemunho que Noé estava a dar? A sua obediência em resultado da revelação era um testemunho. E se essas multidões aceitam a Deus? Sabem que os cientistas cristãos chegaram à conclusão que a arca foi ocupada apenas em 30%. Ou seja, 70% da arca estava livre. Para quê? Para receber aqueles que, tendo aceitado a revelação, obedeciam. Estão a ver, irmãos? E teriam sido salvos. E no resto, na continuação da citação que eu li há pouco, de Patriarcas e Profetas, capítulo 7, Ellen White diz: cada pancada desferida na arca era um testemunho aos ímpios. Então, irmãos, vejam, uma coisa é termos a revelação, outra coisa é obedecermos a essa revelação. A obediência é um testemunho aos ímpios. Em todas as épocas, irmãos, Deus teve uma verdade presente. Em todas as épocas. O que é verdade presente? Bom, Deus sempre levantou profetas, não é? Que pregaram para aquela época uma verdade, chamada verdade presente. Por exemplo, no tempo de Noé, qual era a verdade presente? É que Deus iria trazer um dilúvio. Era isso que ele pregava. Enquanto isso, ele obedecia.
e obedecia, e punha mais uma tábua, e mais outra tábua. Daniel, qual era a verdade presente no tempo de Daniel? É que Deus iria purificar o santuário, iria começar a purificar o santuário. No tempo de Jonas, qual era a verdade presente? Para eles, era que eles guardassem o sábado? Não! A verdade presente no tempo de Jonas era que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, porque senão iria vir uma grande destruição. Os discípulos, antes de Jesus subir ao céu, qual foi a verdade presente que Jesus lhes tinha dado? Fiquem em Jerusalém. Lembram-se? Jesus tinha-lhes dito, fiquem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. E depois vão por todo o mundo, começando por Jerusalém, depois toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Qual foi, ou melhor, qual é a verdade presente para os nossos dias? Será que há verdade presente? Claro que sim. Mas será que a verdade presente é que nós estamos vivendo e pregando? Já vimos em 2 de Crônicas 20:20 que diz: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, a pergunta é, será que Ellen White cumpre os requisitos de um verdadeiro profeta? Será que ela fala em harmonia com a Bíblia? Bom, nós só vamos saber se lermos os livros dela, de contrário não saberemos. Será que ela aceita Jesus como divino e como humano? Bom, ninguém escreveu tanto sobre isto como ela. Será que se vê na vida dela os frutos? Bom, ela deixou um património invejável, irmãos, que se fosse vendido, lhe teria dado o título de milionária, mas ela deixou tudo para a obra de Deus. Será que ela fez profecias que se cumpriram? Por exemplo, ela fez muitas profecias, mas o surgimento do Espiritismo, em 1849, ela disse que o Espiritismo iria comandar o mundo, a partir das batidas das irmãs Fox, lembram-se? Irmãos, ela disse que o Espiritismo iria comandar o mundo, e só no Brasil há mais de 80 milhões. O Espiritismo está a passar através das novelas. Impressionante, através dos filmes. Nós podemos dizer que as pessoas que veem novelas têm uma sessão espírita na sua casa. Por exemplo, o erguimento do papado. Ela falou do erguimento do papado. E em 1888 o papado, por exemplo, não tinha poder nenhum sobre os líderes políticos e nem sequer entrava nos Estados Unidos. Mas ela escreveu, não é? Que a Igreja Romana iria dominar o mundo e os protestantes nos Estados Unidos iriam abraçá-la. O que é que nós vemos? 1994, 7 igrejas assinaram uma carta dizendo que não há diferença entre as igrejas deles e a Igreja Católica. Então ela profetizou e aconteceu. Outra coisa, ela profetizou também acerca da guerra civil americana. Foi outro ponto importante. Ela tinha dito que a guerra viria do norte contra o sul. Muitos não acreditaram. O que é facto é que a guerra veio e muitos filhos desses irmãos que não tinham acreditado acabaram por morrer. Uma outra profecia, a visão da expansão adventista, em 1848. Nessa época, irmãos, os adventistas eram cerca de 100. E agora, graças às missões, nós somos quase 20 milhões. Temos publicações em mais de 230 línguas. Um outro exemplo, em 1863, ela teve uma revelação, uma visão sobre saúde. Há coisas que o Espírito Santo lhe revelou e que a medicina até hoje não comprovou. O médico adventista Elnio Judson Nogueira, que escreveu para a revista Adventista, e ele diz assim: quando eu encontro uma revelação de Deus que a medicina ainda não comprova,
Com o que é que eu fico? Com a revelação ou com a medicina? Ele diz, eu fico com a revelação, porque, como Ellen White escreveu, a ciência era cega e ainda é cega hoje. Sabem o que é, de que é que o primeiro presidente dos Estados Unidos morreu? Ele morreu porque lhe foi feita uma sangria. Eles achavam que o sangue dele estava impuro, então tinham que o tirar. Tiraram-lhe o sangue, o homem morreu. Ellen White teve muitas revelações sobre saúde. Há cientistas, médicos cientistas hoje, que se estão convertendo por causa da mensagem, da revelação, porque sabem que, sendo esta mulher uma leiga no assunto, ela escreveu coisas para a sua época que hoje nós conhecemos, mas que naquela altura a ciência ainda não tinha descoberto. Esses cientistas se estão convertendo por causa desta mensagem e muitos de nós, adventistas, estamos colocando debaixo da terra e não estamos querendo saber dela. Irmãos, Deus tem uma verdade para os nossos dias, mas será que nós estamos prontos para ouvir? A verdade presente não é para salvação. Nós já vimos há pouco. A verdade, Noé estava salvo. Noé era justo. Então, para que era a verdade presente que ele pregava? Para proteção e amparo. Agora vou ler-vos algumas citações do Espírito de Profecia. Irmãos, e aqui é que está a questão. Nós vamos ouvir a revelação. E a pergunta é, como é que nós vamos reagir a essa revelação? Como? E daqui para a frente, como eu disse há pouco, os nossos estudos vão ser um divisor de águas. Nós vamos receber a revelação, mas se nós não estamos dispostos a obedecer, meus queridos, é melhor deixarmos a sala de consagração. Nós vamos ver aqui coisas sérias. Então, meus irmãos, eu acredito que todos os que estão aqui estão na disposição de obedecer. Então eu vou ler-vos algumas citações do Espírito de Profecia. E a primeira delas encontra-se na meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus. Eu sei que está a ser gravado, e os irmãos depois podem ouvir e podem ir ler, por favor. Não fiquem só pelo que estão a ouvir aqui, porque aquilo que nós ouvimos apenas, cerca de 80% a 90% vai-se embora. Amanhã já ninguém se lembra. Filhos e Filhas de Deus, do dia 21 de abril, diz o seguinte: vivemos num período da história do mundo, na verdade demasiado solene, para que sejamos negligentes ou descuidosos. Precisais orar, crer e obedecer. Uma outra citação, de uma outra meditação matinal, Maravilhosa Graça de Deus, do dia 11 de março. Podeis professar crer todo o ponto da verdade presente, mas a menos que pratiqueis essa verdade, isso nada aproveitará. Uma outra citação do livro Medicina e Salvação, do capítulo 8, página 159.4. A verdade presente para este tempo deve ser crida e seguida, em ligação com os princípios da reforma da saúde. Então, irmãos, vejam aqui, a verdade presente, que nós sabemos qual é a verdade presente para o nosso tempo, é que estamos a viver no tempo do juízo, em que Deus quer purificar o santuário. É também a verdade acerca do sábado. Diz aqui, a verdade presente para este tempo deve ser querida e seguida em ligação.
irmãos, em ligação com os princípios da reforma da saúde. E Deus está avisando, novamente, Conselhos sobre Saúde, no capítulo 35, página 86.1, diz, isto é grave, todo o verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões, que é a natureza carnal, a menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser genuíno e obediente servo de Deus. Acham que é sério? É séria esta citação? Eu vou repetir. Todo o verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões, a menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser genuíno e obediente servo de Cristo. Irmãos, isto tem a ver com a nossa natureza carnal. Ou seja, o que ela está a dizer é que ela tem que estar submissa a Deus. De contrário, eu não sou um verdadeiro adorador de Cristo. Lembram-se que nós falámos já da verdadeira adoração. Lembram-se o que é a verdadeira adoração? Nós adoramos a Deus com a mente e obedecemos com o corpo. Lembram-se disto? Muito bem. Não é uma questão de dizer a Deus, ó Senhor, controla a minha natureza. O Senhor não controlou, então está tudo bem, eu vou continuar assim. Não é isso que Deus está revelando aqui, irmãos. E ainda no Conselhos sobre Saúde, no mesmo capítulo 35, na página 86.1, ela diz, é a condescendência com o apetite e as paixões, ou seja, a natureza carnal, que torna a verdade sem efeito para o coração. Vejam a gravidade disto que está aqui. E ela continua e diz, impossível é ao Espírito e ao poder da verdade santificarem o homem, alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e a paixão. Então, irmãos, o ser humano que é dominado pela natureza carnal, diz aqui que é impossível que ele seja santificado. Nós estamos em busca de santificação, certo? Vejam, a santificação passa por quê? Pelo apetite e a paixão. Deus não está dizendo que é difícil, irmãos. Ele está dizendo que é impossível. É impossível ao homem apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, enquanto persistir na condescendência com hábitos que o privam do vigor físico, mental e moral. Isto encontra-se em Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 6, página 119.1. Mas que hábitos são esses, irmãos? No resto dos estudos que nós iremos continuar a fazer, nós iremos ver que hábitos são esses. E nós veremos com certeza que não é só um, são vários. Então, no livro Conselhos sobre Saúde, no capítulo 10, página 36.1, diz o seguinte: é impossível ao intemperante ser um cristão. Vejam, o que é que Deus nos está a revelar, irmãos? É Deus que nos está a revelar. Deus aqui não deixou por meias palavras e ele continua e diz:
É impossível ao intemperante ser um cristão porque as suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. Em outras palavras, qual é a natureza que está a dominar aqui? É a natureza carnal ou a natureza espiritual? É a natureza carnal. E nós sabemos que se a natureza carnal está dominando, nós não podemos ser verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores, aqueles a quem Deus procura, eles adoram a Deus como? Em carne? Em espírito. Ou seja, é a natureza espiritual que tem que dominar a natureza carnal. Estão a entender, irmãos? E ela continua e diz: enquanto se recusam a crer e obedecer a alguma ordem do Senhor, perseveram em apresentar a Deus a sua formal adoração. Não há nenhuma simpatia da parte do Espírito de Deus a semelhante culto. Isto encontra-se em Patriarcas e Profetas, no capítulo 61, na página 468.1. Irmãos, isto é muito sério. Lembram-se que nós vimos no primeiro estudo que em Mateus capítulo 15, Jesus disse: em vão me adoram. Por que Jesus disse em vão me adoram? Porque eles honram-me com os lábios, blá, 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 mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque transgridem os mandamentos, transgridem a minha lei. E quando nós falamos de lei, não estamos a falar só dos mandamentos, irmãos. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, são chamados os livros da lei. A Torá é o livro da lei. E aí nós temos princípios também de saúde. Eu vou repetir esta citação de Patriarcas e Profetas. Enquanto se recusam a crer e obedecer a alguma ordem do Senhor, seja ela qual for, perseveram em apresentar a Deus a sua formal adoração. Em vão me adoram. Não há nenhuma simpatia da parte do Espírito de Deus a semelhante culto. Acham que isto é sério? Nós já vamos comentar daqui a pouco. Vejam porque é que às vezes as pessoas vêm à igreja, mas o culto foi, enfim, porque o pregador é intemperante, porque a igreja está intemperante e nós saímos de lá a dizer: parece que o culto foi vazio. Mas a Bíblia diz que Deus não estava lá, porque não há simpatia nenhuma por parte do Espírito de Deus a tal adoração. O princípio do grande conflito, irmãos, lembram-se? Também falámos sobre isso. O princípio do grande conflito é adoração e obediência. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que é servir? É obedecer, irmãos. Então a adoração está ligada à obediência. Quando Deus nos revela alguma coisa, como é a nossa reação a essa revelação? É só ficarmos a conhecer? É falarmos que conhecemos o Espírito de Profecia, saber passagens de cor? Não, irmãos. Satanás não quer levar as pessoas para fora da igreja. Ele simplesmente quer que a sua adoração seja em vão. E se a sua e a minha adoração forem em vão, esta é uma condição de perdidos dentro da igreja. Satanás ri quando ele vê pessoas nestas condições, prestando culto de adoração a Deus, em vão. Por quê? Porque ele sabe
que elas estão completamente enganadas. E Deus não pode aceitar tal adoração. Eu penso que, não sei o que é que os irmãos acham, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Ele tem misericórdia, mas nós precisamos de pensar, irmãos, estamos no fim. Nós temos que pensar seriamente no que é que nós estamos a fazer quando dizemos que vamos prestar um culto de adoração a Deus, que aceitamos a revelação. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, no capítulo 13, na página 236.2, diz o seguinte: é impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Nós falamos nesta sala muitas vezes de santificação, não é? De querermos alcançar a perfeição. Mas Deus acabou de nos revelar alguma coisa. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite, ou seja, o que lhes apetece é o que comem. O que lhes agrada é o que bebem. É impossível alcançar a perfeição cristã. E não se esqueçam que a perfeição cristã é como nós dissemos, podemos até cair, não é? E nós nos levantamos a seguir. Nós estamos incompletos, mas perfeitos, na medida em que obedecemos. Na medida em que obedecemos. Mas nem sempre nós conseguimos, porque, como diz aqui a Ellen White, o apetite está solto. Irmãos, esta revelação tem mais de 150 anos. Esta revelação. E o que é que nós estamos a fazer com ela? O que é que estamos a fazer com ela? Eu não sei. Será que a nossa história vai ser igual à de tantos outros que ficaram encalhados, sabendo a revelação, tendo conhecimento detalhado e não pondo em prática? Não sei qual será a vossa resposta, mas nós iremos, eu acredito que todos nós estaremos interessados em continuar aqui nesta sala para ouvir um pouco mais acerca disto. Que Deus nos ajude. Eu gostava de fazer uma oração, vou terminar com uma oração, está bem? Pode ser? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, nós estamos aqui, diante do seu altar, diante do lugar santíssimo, do santuário celestial, em primeiro lugar, para lhe pedir, suplicar perdão. Perdão, Pai, porque temos brincado muitas vezes com a revelação. Nós até sabemos muitas coisas, tantas coisas que nós sabemos. Nós já recebemos esta revelação há tantos anos e continuamos acariciando, mimando o nosso eu, o nosso paladar, o nosso gosto. E temos tantas vezes, Pai, temos tantas vezes praticado uma adoração em vão. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos pelo amor do seu nome. Eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor envie sobre nós o seu Espírito e que esse Espírito venha dar-nos consciência e entendimento acerca da importância da nossa parte em relação à revelação que o Senhor tem dado. O Senhor nos tem dado mensagem valiosíssima de saúde, tão valiosa que outras pessoas que não pertencem ao seu povo estão se convertendo pela mensagem de saúde. E o que é que nós temos feito com ela? Como se fosse uma coisa sem valor. E o Senhor diz que não vai deitar pérolas a porcos. Ou seja, o Senhor não dá coisas preciosas a pessoas que não lhe dão valor. Que o Senhor nos ajude a dar valor ao que tem valor. E que o Senhor nos impulsione a obedecer, a tomar decisões firmes daqui para a frente. Porque nós sabemos que quando a maioria do seu povo
tomar essa decisão de ser obediente, o Senhor vai fazer grandes coisas. Batize-nos com o seu Espírito, Pai, por favor. E perdoe-nos mais uma vez, lhe suplico em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Ai, Senhor, como é bom. Como é bom, Senhor, ser corrigido e admoestrado por Ti, Pai. Obrigada. Obrigada. Neste momento, eu preciso de mais 2 candidatos a cidadãos dos céus para fazer mais 2 orações. Quem gostaria de falar com Deus neste momento, por favor? Eu gostaria, Lídia. Leni, amém, Leni. E mais uma pessoa? Terezinha abriu o microfone? Está me ouvindo? Sim, sim. É, Então, Leni começa, Terezinha termina. E quem sente vontade de fazer uma oração cantada no final, é bem-vindo. Oremos. Amém. Oremos ao nosso Deus. Nosso querido Deus poderoso Pai, a nossa gratidão a Ti por ter nos despertado hoje com vida, a nossa gratidão pelo ter nos devolvido a nós a saúde depois de uma situação de enfermidade, mas aqui estamos para Te adorarmos, aqui estamos para aprendermos, para receber de Ti as bênçãos, o Teu caráter, para termos uma vida segundo a Tua. Portanto, tenha amém, misericórdia. Jesus. Consagre as nossas vidas. Pai de amor, não deixe que os nossos corações venham nos enganar. Não deixe que nós estejamos aqui por acaso, mas o Senhor sabe que nós queremos cada dia termos vida transformada em Cristo Jesus. Então, por favor, nos dê um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. A mensagem que já ouvimos hoje novamente, Senhor, é para que nós possamos lembrar da nossa missão aqui na Terra. Para que cada dia nós possamos, Senhor, sermos batizados pelo Espírito Santo, para que possamos sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas Tuas. Pai de amor, salve, Senhor, cada pessoa que entrou nessa sala de consagração, cada família representada, visite, ó Pai, cada lar, e consagre, Senhor, a casa, a vida de cada um em nome de Cristo Jesus. Pai de amor, nós te pedimos, não em nosso nome, porque nós não temos mérito para isso, mas no doce nome de Cristo Jesus. Salva, Senhor, as nossas casas. O Senhor tem falado para nós, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ensina-nos cada dia, Senhor, sermos por cabeça e não por cauda. Abençoe, nos guarda e que nesse dia nós possamos dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Continue abençoando a nossa querida Belinha, para que cada dia ela possa trazer dos altos céus mensagens, Senhor, para despertar, para nos despertarmos, para que nós possamos erguer as nossas cabeças e darmos continuidade nessa caminhada que nos conduz às mansões celestiais. Perdoa os nossos pecados, fique conosco, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continuando, Deus, na Tua presença, Pai Santo, nós louvamos, nós glorificamos, agradecemos ao Senhor pelo Teu chamado, pelas Tuas advertências, pelos Teus conselhos. Ó Pai, muito obrigada. Obrigada, Pai, pela mensagem que nós acabamos de ouvir. Senhor, meu Deus, todas nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque desejamos, ó Pai, obedecer a Tua voz. Desejamos ser filhas e filhas obedientes à Tua voz, à Tua luz, às Tuas profecias, os Teus ensinamentos. Mas nós não conseguimos obedecer por nós mesmos. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, dá-nos o Teu poder, dá-nos a força para nós obedecermos, vivemos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Todos nós que estamos aqui, Pai, temos famílias, filhos, pessoas que nós amamos, genro, nora, talvez netos,
irmãos, pais, mães, esposos, pessoa da qual nós estamos orando e clamando, Senhor, pela conversão, pela salvação deles. Ó Pai, tenha misericórdia, como o Senhor ouviu, Pai, o clamor de Raabe, salvou ela e toda a família dela. Nós imploramos, Senhor, salva também a nossa família, aqueles que ainda estão indiferentes e descuidados, Pai, quantas profecias. Ó Pai, por misericórdia, toque em cada um deles e nos ajuda, Pai, a brilhar por Ti. Nos ajuda a sermos luz na vida deles, que eles possam ver Cristo em nossas vidas e através do nosso testemunho, nós possamos, ó Pai, ganhar essas pessoas para o Teu reino. Por misericórdia, nos usa, Pai. Faz de nós instrumento nas Tuas mãos para a salvação de outras pessoas. Perdoa, Pai, onde nós temos falhado. Perdoa onde nós temos fracassado. Perdoa onde nós temos negligenciado o Teu chamado, a Tua voz. Mas por misericórdia, Pai, nós não queremos, Pai, ser filhos negligentes. Nós queremos ser obedientes ao Senhor. Nos ajuda, nos dá o Teu poder. Abençoa a Tua serva, irmã Belinha, Pai, da qual tem sido um instrumento nas Tuas mãos. Toma a vida dela, da família dela em Tuas mãos. Supra, Pai, a necessidade dela e abençoa cada filho e cada filho do Senhor que está nessa sala nesta manhã. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nós te imploramos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Amém. Agora nós vamos dar início à nossa segunda parte da nossa adoração de toda manhã. Agora, nessa parte está aberto para quem quiser fazer alguma consideração sobre essa mensagem que recebemos hoje, sobre essa nova revelação que Deus nos deu hoje. A irmã Heloísa Helena quer começar as considerações? Pode começar, irmã. Bom dia, gente. Vou abrir a câmera aqui, porque a Belinha gosta de câmera aberta, né? Bom, gente, nossa, que mensagem, né? Realmente tremenda, né? Ela está nos fazendo aí tomar uma decisão de que lado nós vamos estar. E o livro de Patriarcas e Profetas, no capítulo 23, ele vai contando a história do povo de Israel. E o povo de Israel estava sendo chamado, né, a voltar para casa. E nós também estamos sendo chamados a voltar para casa, né? O nosso lar não é aqui, né? Então nós temos que voltar. Mas lá faz um comentário, né, que a gente pode fazer alusão com a mensagem de hoje, falando assim: mas aqueles que eram fiéis a Deus compreendiam que foram por causa de Israel haver se afastado dele, que o Senhor permitira que ficassem escravos, e confiante asseveravam a seus irmãos que ele logo quebraria o jugo do opressor. Os hebreus tinham esperado obter sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, ou qualquer sofrimento ou agrura real. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições até que achavam oportuno operar em prol dele. Gente, isso aqui é muito sério. Quando eu li isso aqui, e agora ouvindo a mensagem da Belinha, né? Olha, os hebreus, eles queriam voltar para casa
mas eles não estavam dispostos, né? Eles não tinham ali eles achavam que eles não tinham que passar por qualquer prova especial. Ah, nós somos o povo de Deus, então já vamos voltar para casa? Não, e não era assim. Eles tinham, né? Então eu quero até repetir isso aqui. Os hebreus tinham esperado obter liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, ou qualquer sofrimento ou agrura. Então, quando a gente fala aqui sobre o apetite, irmãos, não é fácil. Não é fácil abandonar costumes adquiridos, né, por anos. Às vezes estamos comendo errado, comendo aquilo que não alegra o nosso Deus. Então, é sacrifício abandonar, né, aquilo que Deus não quer que a gente coma. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições até que achasse oportuno operar em prol deles. Irmãos, será que nós não somos igual a esse povo? Será que nós também não queremos ir para o céu, mas não queremos largar nada, não queremos fazer nenhum esforço, achando que Deus é que tem que fazer um favor para nós? Olha como que era o comportamento daquele povo lá. Muitos se contentavam com permanecer em cativeiro, de preferência enfrentar as dificuldades atinentes à mudança para uma terra estranha. Então, muitos pensavam assim, não, eu prefiro ficar aqui do que abandonar os maus costumes. E os costumes de alguns haviam se tornado tão parecidos com os dos egípcios, que preferiam ficar no Egito. Então, nós estamos voltando para casa. A Belinha, né, falou fortemente aí que Deus tem um chamado para todos nós. Mas nós estamos dispostos a ficar no Egito e não passar por nenhuma provação? Ou queremos abandonar tudo, fazer sacrifício? Porque o erro daquele povo, de muitos que estavam ali, é que eles não estavam dispostos a fazer sacrifício. Santificação é sacrifício. O abandono do eu é um sacrifício. Não é fácil, né, para aquele que é acostumado a comer e a beber, aquilo que satisfaz o paladar, comer fora dos horários, comer várias vezes ao dia. Por quê? Porque tudo isso entorpece a nossa mente e a gente não consegue essa conexão com Cristo. E se a gente não abandonar nada, também não será nos dado mais luz. Ellen White fala que nós só teremos mais luz no momento em que a gente for abandonando cada pecado, cada coisa que nós aprendemos, a gente abandona. Então, hoje eu aprendi isso, eu tenho que abandonar. Aí sim, Cristo vai nos dar mais luz para que a gente avance no nosso crescimento espiritual. Mas se eu ouvir, como disse a Belinha aqui, e guardar, olha, me simpatizei muito com essa mensagem, mas não abandonar é em vão. Por isso que ela falou que aqui vai ser um divisor de águas, né? As próximas mensagens, elas vão ser realmente para nos levar a tomar uma decisão de que lado nós vamos estar. Porque Ellen White fala que vai chegar um momento que todos nós teremos que tomar uma decisão consciente. E essa decisão consciente, ela passará pela nossa pureza de mente. Obedecer como a mente entorpecida vai nos confundir e nós não conseguiremos ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é Cristo. Ficaremos confundidos se não enchermos a nossa botija de azeite, que é o Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, que a gente não seja tal qual ali os egípcios, né? Tal qual os hebreus ali no Egito, que não estavam dispostos a fazer nenhum sacrifício. Preferiam ser escravos, apanhar, trabalhar arduamente, do que abandonar os
os costumes adquiridos ali no Egito, né? Então, nós vamos ter que lutar contra o nosso eu, para não ser como aquele povo que já estava prestes a voltar para casa, estava com o libertador ali de frente para eles, né? E a mesma situação nós estamos vivendo, porque, irmãos, a história se repete. Tudo que aconteceu lá no passado vai se repetir agora nos nossos dias. Que Deus nos abençoe, que nós estejamos preparados para que não estejamos acostumados com o Egito, acostumados a fazer as coisas que todo mundo faz. Lembremos que nós não somos todo mundo, somos filhos e servos de Deus, e tudo que Deus deseja é que a gente obedeça. Obediência é tudo. Então, que nós possamos vencer tudo aquilo que nos separa de Cristo no dia de hoje. Amém. Amém. Belinha? Obrigada por me dar Sim. a palavra. É muito bom ver quando o Espírito de Deus está a conduzir um navio. E neste momento eu vi claramente o Espírito Santo a conduzir aqui pela intervenção da irmã Heloísa. Agradeço muito. E estava aqui a ler no Patriarcas e Profetas a passagem que a irmã referiu. Foi mesmo de acordo com aquilo que nós falamos. Agradeço a Deus por isso. E irmãos, se puderem, leiam este capítulo do Patriarcas e Profetas, o capítulo 23, porque reforça a mensagem que estávamos a ter. Irmãos, é importante todos nós tomarmos consciência de que nós estamos num tempo de decisões. E diz o livro de Juízes, já agora, se me permitem, vamos ver se eu consigo rapidamente encontrar a citação. Portanto, aqui no livro de Juízes, exatamente, no capítulo 5, estamos a falar de um tempo solene, e no final do versículo 15 do capítulo 5 diz assim: junto aos ribeiros de Ruben, grandes foram as resoluções do coração. Irmãos, nós estamos à beira da passagem para a terra prometida. Grandes precisam ser as resoluções do nosso coração. Nós precisamos de ser decididos, firmes, e não mais acariciar o nosso eu, a quem adoramos muitas vezes. Então, estes hábitos e estes costumes que a irmã Heloísa falou do Egito, aos quais nos acostumamos muitas vezes, não é? Precisam efetivamente ser abandonados, e eles vão ser abandonados, porque Deus vai nos dar poder para isso. Portanto, não desfaleçam, não desistam, tomem decisões, porque à semelhança do que diz o livro de Daniel, quando Daniel assentou no seu coração não se contaminar, quando ele tomou essa decisão, isto é no versículo 8, o que é que diz o versículo 9? Deus fez com que ele achasse graça aos olhos do despenseiro. Portanto, irmãos, animem-se, tomem decisões, porque Deus vai vir em nosso auxílio. Ele sabe quão fracos nós somos. Era só isto que eu queria dizer. Obrigada. Amém. Amém. Eu posso só falar uma coisinha muito breve? Eu peço licença, desculpa. Essa mensagem, ela, pronto, vem como uma advertência, né? E uma repreensão amorosa do nosso Deus, né? Para todos nós. E eu posso dizer, principalmente para mim, eu estava mesmo precisando, Senhor, desta repreensão, né? Porque há pecados que não são vistos por nós, mas outros, né, estão à vista. Né? E a condescendência com o pecado é algo que realmente temos que ter cuidado, né? Hoje nós temos espalhado pelo mundo o evangelho da prosperidade. E eu vejo dentro da nossa igreja que está crescendo de forma muito perigosa o evangelho da conformidade.
o evangelho da adaptação. Então, nós podemos adaptar a palavra de Deus e o espírito de profecia à nossa realidade. Isso está tudo certo, porque Deus é bom e Deus perdoa. Tenho ouvido que nos púlpitos que as pessoas podem pecar, se arrepender verdadeiramente e mesmo assim cair de novo no mesmo pecado. Mas eu me pergunto, até quando teremos oportunidade de vida para nos arrepender novamente? Então, que possamos realmente refletir com profundidade o que estamos fazendo, que cristãos nós somos, realmente queremos resplandecer a glória de Deus nessa terra? Queremos que as pessoas vejam Jesus em nós? Estamos justificando o nosso pecado? Porque Deus é amor? Era isso. Acho que é a vez da Yaponira, né? Eu. Obrigada, Lígia. Eu queria... isso que você acabou de falar aí agora é a teoria da salvação pela graça, né? Uma vez salvos pela graça, salvos para sempre. E nós sabemos que não é por aí, né? A graça, a misericórdia e o amor sem a lei é nula. Assim como a lei sem a graça, a misericórdia, o amor também não vale nada, né? É a justificação e a santificação andando juntas. Nós precisamos compreender que Deus é misericordioso, sim, a graça dele está disponível para nós, porque nós ainda estamos em tempo de graça. A graça barata, né, Aparecida? Isso mesmo. Nós não podemos fazer do sacrifício de Cristo uma graça barata, né? Nós ainda estamos, sim, no tempo de graça, mas é tempo de obedecer, né? Satanás não vai nos tentar com um copo de cerveja. Ele vai nos tentar com a falsa adoração. Ele não vai nos tentar com algo que a gente já venceu, que nós já tomamos decisão, né? Até porque ele não pode nos tentar com o pecado que nós já vencemos. Mas nós precisamos continuar a vencer, porque comer errado e embotar a nossa mente é pecado, porque nós estamos afastando Cristo de nós, né? A gente está se afastando do caminho. Então, não adianta a gente orar e pedir a Deus que nos transforme, se Ele já nos deu o poder de escolha. Quem tem que tomar a decisão de ser transformado somos nós. Como a Belinha falou isso, e isso me chocou muito, porque eu peço, olha, Deus vai me transformar. E enquanto Ele não faz esse milagre na minha vida, tudo continua como está, né? Mas Deus me deu o poder de escolha para eu escolher tudo na minha vida, não só aquilo que é muito óbvio, né? E uma outra coisa que eu também, que Deus testificou hoje para mim, é que eu ouvi uma mensagem do Marcelo Meirelles, e ele fala o seguinte: quando Jesus falou com os discípulos em Mateus 24, quais seriam os sinais do fim, um dos principais era que ele disse, olha, aparecerão falsos profetas e farão milagres em meu nome. Então ele disse, olha, milagre é um sinal do tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim, né? Porque já estamos nas horas finais do tempo do fim, que o tempo do fim já começou há muitos anos atrás. E milagre é um sinal porque Satanás, quando ele, lá atrás, quem fazia milagres era só Deus. Mas como ele é invejoso, então de um tempo para cá ele também começou a fazer milagre. A Belinha falou isso muito bem, não é? Então, ele começou a fazer milagre para aparecer, para mostrar um falso cristianismo para as pessoas. Então, nós precisamos compreender, Deus parou de fazer milagre? Não, ele não parou de fazer milagre, mas ele não faz milagre para mostrar nada para ninguém, né? Os milagres de Deus na nossa vida é só para salvação. Então, ele contou o testemunho de uma mulher adventista,
que descobriu um câncer e estava já num estágio muito avançado. E ela saiu do consultório do médico muito perturbada com aquela notícia e saiu andando para a rua. E no meio da rua ela encontrou uma igreja com uma placa assim: precisa de um milagre? Entra e receberás. Era uma igreja pentecostal. E ela entrou, estava ali tendo um culto, e o pastor disse que quem precisasse de um milagre que fosse lá na frente. E ela foi. Ela foi e falou o que estava acontecendo com ela, e o pastor então disse: olha, você está curada em nome de Jesus, fez aquela imposição de mãos toda, aquela coisa que acontece, e ele disse para ela: agora volte no médico agora, volte lá no seu médico agora, que você acabou de sair, peça a ele os exames de novo, porque você está curada em nome de Jesus. E ela voltou no médico, conversou com ele disse: mas você acabou de fazer exame, acabou de sair daqui, e ela insistiu tanto que ele passou de volta os exames para ela. E ela fez todos os exames de novo, e para susto de todo mundo, os exames dela não tinha nada. Não deu nada. Então, até o médico ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Só que ela era uma adventista. Ela conhecia a verdade. Na hora que ela se acalmou e caiu em si, ela voltou para a igreja dela e conversou com o pastor dela e disse: olha, o senhor acha que foi Jesus que fez um milagre na minha vida ou foi Satanás? E o pastor dela falou: só tem uma forma de saber. Vá aos pés de Cristo. Ore a Cristo e fale com ele que se foi ele que fez um milagre na sua vida, essa doença nunca mais vai voltar. Mas que se não foi ele que fez milagre na sua vida, que ela volte. E volte com tudo. E assim a mulher fez. Ela orou, pediu a Deus, entregou. Uma semana depois, ela estava com a doença toda de novo e veio descansar no Senhor. Mas ela falou: eu vou descansar no Senhor com a certeza da minha salvação. Então nós precisamos entender que Deus vai fazer um milagre na nossa vida, não é para mostrar para os outros, né? A gente precisa dar testemunho, mas da nossa comunhão com Deus, da nossa experiência com Deus. Então a gente precisa entender que nós precisamos tomar uma decisão e que a partir do momento que a gente toma a decisão, Deus nos dá poder para vencer as tentações do inimigo. Assim como ele fez com Daniel e seus amigos, né? Porque não foi fácil. Muito provavelmente eles foram obrigados a estarem ali, muito provavelmente não. O Daniel fala isso, né? O livro de Daniel fala isso, que eles foram obrigados a comer aquela comida, mas que Deus deu para eles poder e sabedoria, né? Porque eles ganharam a graça, eles ganharam a graça do eunuco, que era o responsável pela cozinha. Deus fez isso, não é? Para que eles pudessem obedecer. Então, Deus vai nos dar todas as ferramentas para a gente obedecer, mas a decisão é nossa. Amém. Amém. Eu só vou interromper mais uma vez, porque quando a Belinha falou sobre a arca, né, eu fiquei refletindo sobre o sentido, assim, da obediência, né, e que Noé foi perseverante nisso, né, mesmo o mundo inteiro contra ele, ele foi perseverante na obediência, e não foram poucos anos, né, para construir aquela arca, foi muito tempo, né, então a arca eu vejo como a proteção de Deus através da obediência e que nós construímos pouco a pouco, né, durante muito tempo, e só assim Deus vai conseguir nos salvar e proteger, né, das misérias e catástrofes deste mundo. Amém. Agora, Eu acredito que seja a irmã Gabi, irmã Aparecida, se não me engano, né? Isso, Kézia. Eu nem sei o que falar, viu? Porque eu fiquei um pouco assustada, temerosa, mas depois da última fala aí da irmã Belinha, que ela fez o comentário, o meu coração alegrou, porque eu vi esperança em Cristo, mas uma das coisas que ela falou que está soando muito forte na minha mente e que me fez lembrar daquele lugar onde as águas não se misturam,
E veio também na minha mente muito assim forte, batendo, irmã Belinha. Primeiro o Espírito Santo de Deus, através da irmã Belinha. Essa mensagem eu creio que foi para mim muito forte, ele falando comigo, Aparecida. Hoje é o dia de você decidir quem você quer seguir. Porque eu vou ser sincera com vocês, irmãos. Quando eu me converti antes, vou ser rápida, um versículo também que bateu muito na minha mente, estava na lição do ano passado, acho que é no 3º bimestre, quando... fugiu aqui, fugiu, mas eu vou lembrar. Então, irmã Belinha, é algo que eu preciso e eu creio que tem muitas pessoas que precisam, é nessa área da alimentação. Soa muito forte desde a hora que você falou, você precisa de tomar uma... Foi a mesma coisa que fosse... Não, é ele que falou comigo. Aparecida, você precisa tomar uma decisão. Porque tem coisa que eu estou alimentando que não é do agrado de Deus. Irmãos, eu estou aqui, como disse a irmã Irani, eu estou confessando o meu pecado. Tem coisa que eu sei que não é do agrado de Deus. Eu estou comendo e a voz do Espírito Santo, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim. Às vezes, irmã Belinha, eu estou comendo, eu vou confessar, eu estou tomando café, e o Espírito Santo está falando forte no meu coração. Não toma. Eu não consigo resistir. Ai, mas eu alegro porque Deus, Ele perdoa. Mas eu preciso parar, não é a questão de que Ele vai me perdoar. Mas hoje a mensagem vem falando, é hoje, você tem que tomar uma decisão. Então, Irmã Aparecida, deixe-me dizer-lhe isto. O mesmo Deus que está a falar ao seu espírito, à sua mente, Aparecida, é o mesmo Deus que tem o poder para lhe dar a vitória. Amém. Amém. Por isso, ele não a abandonou, ele só precisa que a irmã creia e se agarre às promessas. E a vitória é dele, e não há derrota na vida que Cristo domina. Amém. Mas eu peço vocês oração, porque depois eu entristeço e a sensação que eu tenho é que depois o inimigo fica rindo. Preciso de ajuda na área da alimentação. Por favor, me ajude. E que Deus tenha misericórdia de mim. E eu agradeço muito pela essa bondade dele falar comigo hoje. E eu preciso tomar uma decisão. Muito. É uma coisa, irmã Belinha, que eu fico assustada. Eu falo assim, meu Deus, por que eu vejo essa misericórdia dele? E eu falo, meu Deus, por que você não faz com que a xícara caia na minha mão? Mas ele não faz isso. Ele deixou eu escolher. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero comer essas coisas. Entendeu? Então, são coisas que... O que mais me assusta é que eu sinto a sensação do inimigo rindo. Está vendo? Ela não conseguiu. Está vendo? Ela não conseguiu. Ela fala todo dia, vou parar. E não para. Obrigada, Senhor. Irmã, peça a Deus. Nós vamos orar por si, sim, senhora. E vamos orar insistentemente. A irmã peça a Deus que faça cumprir na irmã a passagem de Ezequiel 36,
salvo erro, é o versículo 31, eu vou só confirmar, Esse aqui, que é pedir a Deus que coloque na irmã nojo por essas coisas. É o versículo 31, Ezequiel 36, 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Isto é feito pelo Espírito Santo. Quando nós pedimos, nós acreditamos nesta palavra do Senhor, Ele acabou de revelar. E nós precisamos reclamar esta promessa e dizer a Deus, eu não deixo o Senhor, enquanto o Senhor não colocar em mim nojo, porque o Senhor prometeu. E isso é o Espírito Santo que faz. Portanto, como Jacó, vamos aprender a ser como Jacó, a pouco e pouco. Eu não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não colocar em mim nojo pelo café. amém. E a irmã vai perseverar. E nós vamos orar, vamos ajudar também. E o Senhor vai lhe dar a vitória. Amém, amém. Amém. Que Deus seja louvado. Obrigada. Desculpa aí, viu, mas tem que ser confessado. É. Não adianta eu ficar quietinha aqui, eu sei que eu estou fazendo, não, eu preciso. Às vezes as pessoas falam comigo, Cida, mas você não pode ficar, eu tenho que falar. Eu sinto no qual eu preciso de falar. Então, que Deus me ajude e continue orando por mim. Obrigada. Desculpem. Amém. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Foi o que a irmã acabou de fazer. E orai uns pelos outros. É o que nós temos que fazer para ser descurados. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, aqui neste versículo nós temos aquilo que a irmã acabou de fazer e aquilo que nós temos que fazer, que é orar pela irmã. Amém. Que Deus seja louvado. E um dos motivos de nos congregarmos, de estarmos juntos, assim, é exatamente para nós ajudarmos uns aos outros, ajudarmos em oração, na fortaleza da fé uns dos outros. Agora a irmã Miriam pediu para dar uma consideração. Pode falar, irmã Miriam. Bom dia, irmãos. Eu estava aqui chorando junto com a irmã, né? Porque essa é a nossa condição. Cada um de nós, às vezes, não é o café, é outra coisa, né? Pelo poder de Deus, eu larguei algumas coisas, mas há algumas coisas que eu preciso largar. E a irmã estava passando a mensagem e eu pensando em Deus falando e dizendo que Deus não vai mudar o caráter de ninguém na vinda dele, né? Eu estou no trabalho já, então eu estou sem acesso a nada aqui, nem Bíblia, nem livros, nem nada. Mas, salvo engano, o Lar Adventista, na página 16, que a gente precisa, decisão é nossa, né? E Deus dá o poder a gente. Então, irmãs, eu peço que vocês orem por mim, porque eu preciso realmente crescer cada dia mais e ao olhar assim para a minha condição, eu fico triste. Isso que a irmã falou de a gente ver o inimigo parece que está rindo, porque ele nos incentiva a pecar, ele fica só dessa vez, isso é tão pequeno, isso não é nada. E depois que a gente comete, e ele fica, mas você não tem condições de orar, você vai orar, é sério, porque Deus não vai te ouvir, você fez isso, fez aquilo. Então a gente precisa buscar, porque Deus só vai colocar na nossa vida aquilo que a gente buscou. Se a gente não buscou nada, nada vai ser acrescentado. Oremos, irmãs, essa sala tem sido uma bênção na minha vida, porque eu tenho sentido cada dia a necessidade de buscar mais e mais a Deus, de crescer mais, né? Vendo a necessidade que eu tenho de buscar Deus para a minha vida e orar por mim. Vejo, assim, meus filhos, minha família, e é muito triste, né? A gente vê aquilo que a gente está almejando, parece que cada dia a gente está indo para mais longe daquilo que a gente está buscando. Que Deus ele nos ajude a tomar a decisão, porque quando a gente tomar a decisão, ele vai fazer. O irmão falou, e Deus não vai... Por que Deus não derruba a xícara da mão dela? Porque ela tem o poder de decidir, e aí o poder para realizar é do Senhor. Irmã, eu vou orar por você ora por mim, oremos todos uns pelas outras.
Amém. Agora sim. Amém. E é isso. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Não, eu só quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Em segundo lugar, a Belinha por ter sido usada e por todos que fizeram as considerações e que estão aqui presentes. Hoje é o dia da salvação, que tomemos a maior decisão, a melhor, né? A melhor decisão, que é obedecer ao nosso Senhor em tudo. Não há exceções, é em tudo. Né? Que possamos sair daqui com esse espírito. Vamos orar uns pelos outros, né? Que hoje possamos estar de joelhos em qualquer momento do dia, em qualquer lugar, né? Que somos aqui de vários lugares do mundo e que possamos nos render ao Senhor, né? Em súplicas e oração para que Ele nos transforme, porque queremos resplandecer a glória dele neste mundo. Estamos na batalha final e Ele está levantando um exército, né? O mais frágil, o mais miserável, mas é através desse exército que Deus vai mostrar para o universo inteiro quem é Deus, não é? Quem é Ele? E nós estamos aqui, né? E que levantemos a nossa mão. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero te servir. Quero fazer jus ao versículo em espírito e em verdade, né? Para a honra e glória do teu reino, Senhor, porque sabemos que logo em breve nós estaremos contigo nas mansões celestiais e poderemos olhar nos olhos do nosso mestre e viver com ele para sempre. Amém? Não nos esqueçamos do alvo, assim como Noé também, ele não tirou os olhos do propósito, e por isso que ele não desistiu, e possamos ter esse espírito, né, que é o espírito de Deus, que nos move, nos fortalece, nos levanta. Amém. E exatamente a lição de hoje fala um verso de Hebreu que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E que nós possamos lembrar de que nós devemos olhar para Cristo. Nossos olhos devem estar firmes e fixos em Cristo, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós só vamos ver derrota e nós vamos desanimar na caminhada. Nós vamos ver nossos pecados, nossas tristezas. Então, nós devemos olhar para Cristo, que hoje os nossos olhos estejam fixos em Cristo. Assim, nós vamos saber que nós poderemos ser salvos. E agora eu vou convidar a irmã Belinha para finalizar com uma oração e logo após a Lígia vai colocar o hino. Oremos então. Louvado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor se está movendo entre o seu povo e porque o seu Espírito está falando ao nosso espírito e está trazendo arrependimento, e está trazendo desejo de mudança, e está colocando em nós um sentimento de alcançar a vitória pelo sangue de Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre e porque este tempo de graça que ainda estamos a ter, ele vai terminar em breve, mas nós iremos estar revestidos do poder de Cristo e a Igreja vai triunfar. Muito obrigada porque o Senhor falou conosco e eu quero suplicar-lhe, Pai, que o Senhor nos ajude a acreditar que sempre que nós falharmos, não podemos dar ouvidos ao inimigo, de que vem falar, ele é mentiroso, mas ele vem dizer, tu não prestas, tu não consegues, voltaste a cair, não tens hipótese, desiste do caminho. Não. O prazer de Jesus é que assim que nós caiamos, corramos para os braços de Jesus. Porque o Senhor é misericordioso em perdoar. Obrigada, Pai, por esta certeza. Eu estava há pouco à procura, aqui no Espírito de Profecia, de uma citação que diz exatamente isto. Não atendamos à voz do inimigo, mas sempre que nós cairmos, não corramos para longe de Jesus, corramos para os braços de Jesus. Obrigada porque o Senhor nos acolhe. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos vai dar a vitória pelo sangue de Cristo.
É o que nós suplicamos, porque nós acreditamos que o Senhor nos ouve e nos atende, porque oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois é, ativou agora. Pois é. Ó, Juscelino de Almeida Oliveira está falando. Quando em Aperta na cativeiro palavra. levaram Pronto. de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do
te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Obrigada a todos. Késia, obrigada. Belinha, Aparecida, Miriam, Heloísa, Cristina, a todos. Muito obrigada pela presença. E amanhã que possamos não somente estar aqui novamente, né, como tem sido já há mais de um ano, e que possamos também convidar pessoas, né, para partilhar as bênçãos, que não fique só para a gente. Nós não podemos ser egoístas, né? Um abraço. Tchau, Belinha. Tchau. Um bom dia para todas. Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Tchau, um bom dia. Bom dia, irmã Belinha. Que Deus continue abençoando a senhora, viu? Receba aí meu abraço. Amém. Vou encerrar.